Olá, seja bem-vindo ao canal Top Nerds. Meu nome é Nível e neste vídeo vamos implementar um servidor de arquivos para redes pequenas com o KSMBD. Obrigado por assistir nossos vídeos. Se você gosta desse conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, pessoal, hoje nós vamos implementar então um servidorzinho de arquivos com KSMBD. Primeira coisa, né? O que é o KSMBD? Bom, ele é um módulo do kernel, tá, pessoal? Que executa o servidor de arquivos compatível com Windows a nível de kernel, tá? A nível do kernel Linux, tá? E esse módulo ele é manipulado por ferramentas no nível do usuário, aí o KSMBD Tools. Deixa eu só mudar aqui lá para cima. Isso, assim fica melhor. Tá? As restrições aí que esse KSMBD tem, né? Então ele pode ser executado, não pode ser executado junto com o Samba, tá? Porque ambos utilizam aí a porta 445 TCP. Então, tanto o Samba quanto ele, para fazer o compartilhamento de arquivos e diretórios, ele usa aí a porta 445, que é padrão para o SMBD, tá? Para o SMB. Tá? Protocolo aí de compartilhamento de arquivos, aí o SMB. Tanto o SMB como o CIFS. Tá? O hardware que você precisa para executar esse servidor é um hardware, pouco hardware, né? Na realidade. Né? Nosso exemplo aqui, nós vamos estar utilizando aí uma máquina virtual, um core de CPU e 1 GB de RAM. É pouquinho. Tá? Não dá para trabalhar tranquilamente com ele. Claro que estamos tratando aqui de redes pequenas. Tá? Você começar a colocar mais estações de trabalho de usuário penduradas nesse servidor, obviamente você vai precisar dar uma melhoradinha nesse hardware aí. Bom, nossa rede ela vai ter essa carinha aqui. Tá? Uma rede bem simples. Tá? Uma empresa pequena, bem pequenininha, onde eu tenho aí o servidor de arquivos, que eu chamo de file server, tá? Que está usando esse IP, uma máquina com Windows 11, tá? O modemzinho que se conecta à internet. Então, uma redezinha bem simplesinha. Tá? Então, vamos entrar nessa máquina aqui, que essa máquina vai estar usando o Debian, tá, pessoal? Então, deixa eu esse tamanho aqui mesmo. Tá? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui a minha sequência aqui, meu roteirinho. Eu estou usando aqui já o Debian 13, tá? Ele não está lançado ainda, mas tem a versão dele disponível no site para se baixar. Tá? Uma versão ainda de teste. Mas já posso dizer que ele está bem próximo do estável. Deve estar para ser lançado aí nos próximos dias. Então, já peguei aqui o Debian 13 exatamente para a gente poder sair na frente aí. Tá? Então, vamos inicialmente ver se está tudo atualizadinho. A princípio está. Está com tudo atualizado. Então, vamos fazer a instalação de pacotes, pessoal. Alguns pacotes aqui são obrigatórios, outros são só para dar uma melhorada. Tá? Deixa ele instalar, depois eu vou comentar aqui os pacotes que foram instalados. Bom, quando ele faz aqui também dá para mostrar. Então vamos lá. Eu mandei aqui ele instalar aqui o Bash Completion, tá? Para poder completar os comandos, né? O KSMB Tools, que é o essencial. Tá? O libpan systemd e o debuzz é apenas para questão de funcionamento, porque eu estou com o Debian instalado aí bem basicão. Né? Basicamente ele só está instalado o SSH. Instalação mínima. Tá? Pacote aí de manuais, o rsyslog, para a gente ter logs mais bem definidos. Tá? O Vim, que é o que eu uso. Tá? É uma ferramenta de compactação, e o WSDD, tá? Que é para descoberta de vizinhança aí para descoberta de computadores aí do Windows. Tá? Então, já deve estar terminando. Ele já vai estar terminando isso aqui. Para não perder muito tempo, pessoal, vou dar uma interrompida. Quando ele terminar, eu prossigo o vídeo. Beleza, pessoal. Então já instalou. Tá? Vamos dar uma limpada na tela aqui com Ctrl L. E vamos fazer aqui a remoção, limpeza aqui. Pacotes. Já joguei 4 comandos aqui. Ele vai tirar o nano porque eu não o uso. Ativar menos para estar aí. Quanto espaço? Vou configurar aqui rapidamente o Vim. Estou jogando esse conteúdo para o fim do arquivo dele de configuração. Vou limpar arquivos de banner. E agora vamos passar para a configuração do nome da máquina, né? Então vamos executar aqui a mudança de nome. Pronto. Tá? E
vamos no arquivo etc hosts, colocar o nome file server. Joia. A configuração de rede dele está ok. Ele está com IPv6 ainda. Com IPv6 eu vou remover apenas para simplificar, pessoal. Mas o certo é você trabalhar sempre em pilha dupla, tá? O resolve dele está ok. Vamos botar. Vamos sobrescrever com esse aqui. Vamos ver. Ficou desse jeito agora, pessoal. Então, tá lá acessando lá o Cloudflare e o Google. Tá? Então, para fim de resolução DNS. Como vocês podem ver, eu já mostrei para vocês. Estamos trabalhando com V4 e com V6. Então, eu vou chegar aqui, vou tirar o V6, apenas para facilitar, por simplificação, pessoal. O certo é estar usando os dois, tá? Tanto IPv4 quanto IPv6. Se eu executar agora o comando aqui, vocês vão ver que agora não tem mais V6 sendo executado. Tá? Vou também configurar. São parâmetros para dar uma melhoradinha para o servidor de arquivos em desempenho e para usar swap só em caso de necessidade. Vamos executar. Está executado. Eu também vou. Se vocês pegarem aqui, a gente está com app-armor ativado. Eu vou desativar. Também por questão de simplificação, o certo é usá-lo. Vou dar um update nele. Joia. Vou configurar o nosso serviço de descoberta de vizinhança. Descoberta de vizinhança e IPv6, pessoal. Serviço de descoberta de máquinas. Vamos criar o grupo WSDD, porque esse pacote do Debian até hoje está com esse problema. Ele não configura o usuário. Ele não cria o usuário, perdão, não configura não. Ele não cria o usuário. Conclusão, temos um probleminha. Né? Se eu pegar aqui, ó, mostrar para vocês. Aqui, como eu já criei, não vai dar para mostrar, mas vou alterar o arquivo de inicialização dele. Vou recarregá-lo. Vou habilitar esse serviço para ter certeza que ele vai inicializar na inicialização. E vamos startá-lo. Beleza. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês como é que ficaria no Windows. Vamos lá, vamos abrir a máquina no Windows aqui. A máquina no Windows. E se tudo deu certo, a gente for lá na rede, é para ele achou o file server. Achou aqui o file server. Ele achou como a gente já estava esperando. Bom, vamos voltar lá para a máquina. Tá. Vou criar aqui o usuário e o grupo KSMBD para facilitar a execução. Vou ficar bagunçado. E vou reiniciar a máquina depois dessas configurações. Então, vamos esperar ele reiniciar. Não deve demorar. Máquina leve. E já estamos na máquina de novo. Ok. Vamos criar aqui um diretório de dados. Vou criar dois aqui, tá? Dados 1 e dados 2. Se eu chegar aqui agora e der um
SRV. Vocês vão ver lá que criou dados 1 e dados 2. Tá? Vamos agora vamos fazer a adição, tá, de usuários na base do KSMBD. Tá? Então vamos criar o usuário teste 1 e o usuário teste 2. Vou fazer isso aqui com grande quantidade de comandos aqui, tá? Já explico. Ele deu uma reclamadinha aqui, vou botar a senha, porque também não deveria ter executado tudo de uma vez. Ele deve estar reclamando. Tá. Mas está executando. Pronto. Criou. Tá? Criou. Deveria ter feito um por vez. Quis acelerar, mas está tudo bem. Então vamos lá. Então vou mostrar aqui primeiro, antes de passar para o próximo passo. Ele tem esse arquivo aqui. Esse arquivo aqui que ele colocou o usuário. Se eu der um cat nele, olha lá, tá lá o usuário teste 1 e o usuário teste 2, tá? E o hash da senha. O hash é igual porque eu botei a mesma senha, tá, pessoal? Aqui é teste. Tá? E aqui ele traz um arquivo de configuração de exemplo. Bom, então eu vou copiar e colar, depois eu vou descrever para vocês o arquivo. Tá? O arquivo é meio grandinho. É a mesma cara do Samba, tá? Então, vamos lá. KSMBD conf. Então vamos a ele. Tá? Vai ter essa carinha aqui. Podem ver que a mesma, inclusive as diretivas são iguais. Tá? Então tá aqui as configurações. Tem configurações aqui que eu não precisava ter colocado, pessoal, mas coloquei aqui para dar uma melhorada. Questão de versão do protocolo, né? Uma versão mínima de segurança. Botei aqui um server string para deixar bonitinho, parecendo que é o Windows, mas na realidade não é. Né? Algumas configurações aqui de performance. Tá? O grupo, né? O grupo de trabalho aqui que é a empresa. Vocês vão ver que na máquina também está a empresa. Algumas configurações relativamente à navegabilidade, permissões, etc. Tá? Então estão aqui as configurações gerais. Vamos salvar, né? Sair salvando. Tá? E vamos agora adicionar os compartilhamentos. Como é que eu adiciono compartilhamentos? Eu posso adicionar, pessoal, de duas formas, tá? Eu posso adicionar executando um comando, como esse aqui, ó. Vou fazer o seguinte, vou sair daqui e vou colar aqui agora. Aí fica melhor a visualização. Então vamos lá. Então adicionando um compartilhamento, tá? O caminho é o dados 1, ele é read only, estou dando as opções aqui, né? O usuário permitido é teste 1, estou mandando forçar o usuário teste 1, tá? E estou forçando o grupo teste 1. Executei. Se eu chegar lá agora e for no EPC, no conf, tá ele lá embaixo. Tá ele lá embaixo. Tá? Bonitinho aqui embaixo. E eu posso fazer também diretamente aqui no arquivo. Aí é gosto do cliente. Tá? Vou pegar aqui o 2 e vou botar direto aqui, um copiar e colar. Mostrei as duas formas aqui para vocês verem as formas possíveis. Saí salvando. Tá? Então, criei esses dois aqui. Vou subir o módulo do kernel. Então, agora ele está ativo. Tá? Se eu der aqui um ls mode grep ksmbd, ele vai aparecer. Olha ele lá. Aqui, ó. Já subiu. E como ele subiu e tem arquivo de configuração, tá? Se eu der este comando para montar, ele vai montar os dois compartilhamentos. Tá? Se eu mandar listar aqui, ó, se eu der esse comandinho aqui, o ksmbd Ctrl L, olha lá, ele listou os dois compartilhamentos. Dados 1 e o dados 2. Tá? Então, estão montados e estão compartilhados. Tá? Muito bem. Vou mostrar para vocês como é que ficou. Vou mostrar lá. A gente vem aqui, consegue navegar a rede, vamos no file server. Ele vai pedir usuário, tá? Então eu tenho usuário teste 1 e teste 2, com a senha que eu coloquei. Se eu não colocar a senha, ele não vai me deixar entrar. Então teste 1, e aí eu entro com a senha dele. Olha lá,
Apareceu dados 1 e dados 2. Eu entrei com o usuário teste 1. O usuário teste 1 tem permissão de acessar dados 1. Vamos tentar acessar dados 2 para ver o que acontece? Ele não consegue. Vamos tentar acessar dados 1, que é o que ele tem permissão? Olha lá, ele acessou. Vamos tentar criar um arquivo. Ele criou. Vamos chamar esse arquivo de teste 1. E vamos escrever qualquer coisa. Só para ficar legal. Qualquer coisa. Pronto. Salvei. Saí. Tá? E tá lá. Meu arquivo com qualquer coisa. Vamos ver lá na máquina Linux se realmente ele salvou. Vamos dar um cat. SRV dados 1. Teste. Ó, teste 1 tá lá. Tá lá. Qualquer coisa. Tá vendo lá? Qualquer coisa. E belezinha. Voltando para a máquina Windows. Tá lá o nosso amigo ali. Muito bem. Vamos agora, pessoal. Vamos tentar fazer um teste com o teste 2. Para fazer o teste com o teste 2, a gente vai precisar trocar de usuário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uns comandinhos aqui no nosso Windows. E ele fica em cache. Tá? Então, que comandos são esses? Eu vou dar o comando netuse asterisco /d para ele desmontar. Tá? E vou precisar reiniciar o Explorer dessa máquina. Então ele vai dar reiniciou. Se eu tentar acessar lá, se tudo deu certo, ele vai acessar e vai me pedir senha de novo. Pediu senha de novo. E agora nós vamos entrar com o usuário teste 2. Entro com a senha do teste 2. Ah lá, entrei. Se eu tentar entrar em dados 1, ele vai negar, como é esperado. Negou. Se eu entrar em dados 2, eu tenho acesso. Consigo criar lá meu teste 2. Vou abrir ele. Qualquer coisa. Versão 2. Pronto. Só para ficar diferente. Vou tentar modificar alguma coisa aqui. Ó, tá vendo? Ele nem consegue acessar, né? Porque ele guardou isso em cache. Ok. Tá lá nosso amigo teste 2. Se eu chegar e voltar para a máquina Linux, é um cat. SRV. Dados 2. Teste 2. Tá lá, qualquer coisa, versão 2. Belezinha. Então, pessoal, temos nosso servidor de arquivos. Tá? Já temos nosso servidor de arquivos. Então, está lá disponível. Tem dá as permissões. Ele é simples. Tá? Mas funcional para uma rede pequena. Consigo separar para o usuário, consigo ter autenticação. Então, funciona redondinho. E tudo no kernelzinho, sem samba. Bem simples. Tá? Se eu quiser, pessoal, vou sair agora do Windows. Vou voltar lá para a máquina Linux. Tá? Se eu quiser parar tudo, eu venho aqui agora e dou esse comando aqui para ele desligar. Ele desliga. Eu removo o kernel. Deve ter desmontado, tá, pessoal? O certo seria o caminho mais uma sequência mais certa seria desmontar. Tá? E pronto. Se eu for lá no Windows, ele não é mais para estar acessando mais nada. Se eu abrir aqui, ele vai achar a máquina na rede, mas não vai conseguir acessar o compartilhamento. Ele vai ficar pensando e não vai conseguir grandes coisas. Não vai conseguir acesso porque não tem nada disponibilizado. Quem está permitindo fazer essa descoberta, pessoal, tá? De servidor aqui na rede, é o nosso WSDD2. Tá? É ele que está fazendo. Tá? Não conseguiu acessar porque está desabilitado. Tá bom, pessoal? Então, era esse o nosso vídeo para hoje, pessoal.
Para nos conhecer melhor, acesse nosso site www.topnerds.com.br e conheça nossos vídeos e treinamentos, tá? Nós damos consultoria aí. Nós damos consultoria em segurança ofensiva, proteção cibernética, sistemas operacionais e serviços, Active Directory com Samba 4 e serviços especiais, tá? Principalmente aqueles em nuvem. Tá? Obrigado por assistir nosso vídeo, um forte abraço e até mais.